E agora nós vamos falar de escotismo, vamos falar dos escoteiros, uma atividade praticada por muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que é uma atividade paralela. E para isso nós recebemos, para falar sobre esse assunto, nós recebemos nos nossos estúdios o Zênio Vieira Ferreira, que é presidente do Grupo Escoteiro Chimbangue, o Saulo Base, chefe de escoteiro, e também a Beatriz Esperandil, que é escoteira. Muito boa tarde, tudo tranquilo? Hoje acordaram cedo, tem acordado cedo aí fazer as atividades dos escoteiros, como é que é? Pois é, uma vez por ano, a cada 100 anos tem que... Tá certo. Viu, gente? Então, vamos falar um pouquinho da história, que começou, na verdade, lá na Inglaterra, a história dos escoteiros, e depois, mais tarde, veio para o Brasil. Como é que se deu a história e a fundação dos escoteiros aqui no país? Pois é, há 100 anos atrás, então, o escotismo surgiu em 1907 com o seu fundador, né, Baden-Powell. Ele começou o escotismo com 50 anos, ele foi militar ao longo de sua carreira, né? E decidiu aos 50 anos fazer uma segunda vida, que foi uma vida focada na paz. Nessa vida focada na paz, então ele criou um movimento escoteiro, reunindo jovens, para ter uma atividade principalmente no cultivo do caráter do jovem, né? Disciplina, desenvolvimento interpessoal e assim por diante. Então, tinha militares brasileiros na época lá na Inglaterra e em 1910, né, pouco antes de junho, esses militares voltaram com um grande navio, né? E junto com ele veio uniformes, escoteiros, veio todo aquele conhecimento de como era aplicado o escotismo na Inglaterra. Então, em junho de 1910, surgiu a ideia de a primeira organização escoteira dentro do Brasil. Zênio, hoje quais são as principais atividades que vocês desenvolvem justamente para formar tudo isso que o Saulo comentou? Inicialmente, boa tarde, obrigado pela atenção dispensada. O escotismo hoje, no caso, consiste não somente que o pessoal vulgarmente começa a pensar, defender a natureza, fazer acampamento, atividades externas, mas sim um movimento de educação não formal, complementar ao que é passado dentro da sala de aula e dentro de casa, pela família, visando, acima de tudo, conforme já foi dito anteriormente, integrar o jovem à sociedade como um membro ativo e valioso na parte da sociedade que se insere. Beatriz, desde que idade você é escoteira? Você está com que idade? Eu tô com 16, eu sou escoteira desde 2002. Desde 2002, então 8 anos já, né? 8 anos já. 8 anos. E o que, as principais atividades que você desenvolve e o que participar do escoteiro mudou na tua vida, por exemplo, no teu dia a dia, no teu cotidiano? Nossa, não tenho nem como avaliar isso, porque a minha vida se resumiu como antes de eu entrar no escotismo e depois de eu entrar no escotismo. Eu aprendi valores como caráter, fiz muitos amigos, é a minha segunda família e a nossa sede é o meu segundo lar. E aprende a se virar também, né? Com Provavelmente, certeza. porque aí vocês têm aqueles treinamentos todos fora, né? Sim. Vão acampar, tem atividades também legais, então tem que aprender a se virar. Tem muito esse lance da disciplina também, pelo fato de ter tido um fundador militar, então tem um pouco dessa disciplina, certo? Não somente a disciplina, mas também a seguinte questão, que vem a ser o caráter da pessoa, aprender fazendo, ou seja, o movimento escoteiro é um movimento voltado para os jovens e pelos jovens. O adulto forma, como no caso nós estamos comentando aqui dentro, a questão de um facilitador, de uma pessoa que supervisiona a atividade. Mas, acima de tudo, o jovem ter o quê? A autonomia, ele saber fazer sozinho por si só. Ele tem que aprender fazendo. Que legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. As pessoas que quiserem participar, as crianças, como é que podem fazer? Porque, na verdade, tem crianças jovens e daí tem vocês maiores aí para orientar. Como é que elas podem fazer? O escotismo hoje ele é formado pelos escoteiros, que são os jovens que participam do movimento, e também pelos adultos, como eu estou fazendo parte, que se chamam os escotistas, que podem auxiliar na função de chefes ou direção executiva. Hoje nós temos aqui em Chapecó 3 grupos escoteiros, o Chapecó, o Moriá e o Chimbangue, que podem ser contatados diretamente conosco ou pelas suas sedes específicas. E existe também a página da OEB de Santa Catarina, onde pode ser localizado também todos os telefones dos grupos escoteiros, de todo o nosso estado. Sem dúvida nenhuma. Qual que é a página? www.ueb.com.br.
Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós tivemos a participação ao vivo do Zênio Vieira Ferreira, presidente do grupo escoteiro Chimbang, do Saulo Base, chefe de escoteria, e da Beatriz Esperandil, ela que é escoteira. Gente, obrigado pela participação de vocês no nosso programa. Sucesso e mais 100 anos aí, pelo menos, para um Muito mais. Muito obrigado, Nath. Muito obrigada. Imagina.